Olá, tudo bem? Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre estágio curricular em tempos de Covid, em tempos de pandemia. O estágio curricular ele está sendo feito na modalidade online e está destinado somente para os alunos que estão em término do curso de graduação de qualquer ano de início do curso, ou se a cidade e estado onde reside esteja atendendo às normativas legais de isolamento. Então, se você está no último ano do seu curso, você pode estar fazendo o estágio de forma online. Haja vista que aqui em Salvador, na nossa cidade, as faculdades estão fechadas de acordo com o decreto da prefeitura. Ele está sendo chamado de projeto prático online. E como é que está sendo feito? Vocês deverão realizar atividade prática a partir dos recursos de tecnologia como computador, smartphone, tablet ou notebook. E caso precise concluir mais de um estágio supervisionado, será necessário realizar um projeto prático online para cada estágio não concluído, cada qual com a sua respectiva atividade. Os projetos podem ser realizados de forma simultânea, desde que cada projeto passe por todas as etapas obrigatórias de forma individual. Ou seja, se você tiver o estágio de, por exemplo, gestão, ensino fundamental e educação infantil, você pode estar fazendo os três nessa modalidade projeto prático online. Portanto, que não pode copiar o mesmo plano de ação para os três, não pode ser uma única aula para os três podem ser feitos de forma concomitante, portanto, que para isso você faça, passe os três por todas as etapas e faça projetos diferentes para cada um deles, certo? Vocês deverão fazer um plano de aula, os alunos que estão cursando licenciatura, que consiste no planejamento da docência em determinado nível de estudo, ou um plano de ação, que é destinado aos cursos de bacharelado e consiste na apresentação de uma ação de acordo com o projeto pedagógico do curso. E aqui eu trago para vocês os momentos desse estágio que a gente está chamando de estágio Covid. Antes da pandemia, vocês faziam o quê? Postava o termo de compromisso, esperava o deferimento, depois postava a validação, postava o plano de aula ou plano de ação, esperava a validação, postava a ficha de frequência, esperava a validação e postava o relatório de estágio, esperava a aprovação que vinha com uma nota. Agora, vocês vão postar o termo de compromisso, vai esperar o deferimento desse termo, depois vocês vão postar o plano de aula ou de ação, isso aí não mudou, vai esperar a validação e depois, ao invés de postar a ficha de frequência, vocês vão postar a validação do documento com dados de repercussão do projeto prático. O que é isso, Antônio? É uma ficha de frequência? Não. São prints que você vai fazer mostrando a sua ação, a sua aula, certo? E, por fim, o relatório de estágio. Então, o que muda é que não temos ficha de frequência e sim temos prints que vai mostrar que você realizou um projeto prático, que executou uma aula online ou uma ação online. Quais são as etapas? Você vai desenvolver de forma teórica o plano de aula ou plano de ação, vai validar esse plano de aula ou de ação. Depois que você validar, você deve criar uma campanha de divulgação de suas atividades e vai postar, vai fazer um vídeo com sua atividade, com sua aula ou com sua ação
e vai postar esse vídeo de 15 a 30 minutos, ou no YouTube, ou no Facebook, ou no Instagram, ou no WhatsApp, certo? Depois você vai elaborar e postar o documento com os dados de repercussão do projeto prático online. Esse documento, né, com os dados de repercussão, você vai postar 3 prints, um no dia que você postou o vídeo nas redes sociais, um 2 dias depois e um 3 dias depois, mostrando o que desses prints, se teve acesso de alguém, se alguém curtiu, se alguém fez comentários, se fez um joinha lá. Então isso aí vocês vão ter que mostrar nos prints. Tem número mínimo, Antônia, de acesso, de curtidas? Não, não tem. Por isso que vocês têm que fazer uma campanha para mostrar que vocês divulgaram. Se não houve acesso, se houve 2 acessos, 3 acessos, não importa, vocês fizeram a divulgação. E por fim, vai elaborar e postar o relatório do projeto prático online conforme a orientação. Aqui eu trago os dados que deverão compor o termo de compromisso, porque a unidade concedente agora vai ser a Uninter. Então, aqui eu trago os dados da Uninter. E aqui para cada curso tem um coordenador, então vai precisar do nome desse coordenador. Você vai ver qual é o seu curso. Por exemplo, se for História e Letras, quem é? A professora Deisily Quadros. Então lá vai pedir na hora de preencher o termo de compromisso no linkzinho Trabalhos, carrinho de mão, vai pedir lá, então você vai precisar colocar o nome da professora Deisily Quadros. A carga horária, gente, muita gente me pergunta qual é a carga horária do estágio. A carga horária do estágio ela não foi alterada, apesar do vídeo ser de 15 a 30 minutos, mas a carga horária do estágio é a mesma carga horária contida na grade do aluno. Se na grade do aluno a carga horária é de 100 horas, continua sendo 100 horas. Se é 30 horas, é 30 horas. Se é 40 horas, é 40 horas. Por quê? Porque a gente tem que pensar e incorporar que o estágio não se resume apenas no vídeo de 15 a 30 minutos. E sim, desde esse momento que vocês estão aqui assistindo esse vídeo, que vocês estão pensando o que é que vocês vão executar, o que é que vocês vão escrever, o que é que vocês vão filmar, quantas vezes vocês vão gravar esse vídeo, tudo isso conta, tudo isso é carga horária. O que vocês vão ter que estudar para fazer essa aula, para preparar, tudo isso é carga horária, certo? Não existe um número mínimo de participantes na transmissão que o aluno realizará, tá? No YouTube ou qualquer outra rede social para se tornar válido, isso já foi dito, mas é importante que vocês façam a campanha de divulgação, também já foi dito. Se vocês já tiverem postado um termo de compromisso, já tinham postado antes da pandemia e aí veio a pandemia e as escolas fecharam, o que é que vocês vão fazer? Tem que entrar em contato comigo, que sou sua orientadora educacional do Polo de Apoio Presencial, para que eu solicite à Central de Estágios o indeferimento do termo de compromisso. E assim, você, estudante, vai poder postar novamente o termo com os dados da Uninter no campo da unidade concedente. E aí, vocês vão postar os documentos na seguinte ordem: termo de compromisso, plano de aula ou plano de ação. Caso o estágio de vocês seja um estágio muito antigo, vocês são alunos antigos e não tenha o link para a postagem separada do plano de aula ou plano de ação, você deverá inserir esse plano de aula junto com o relatório de estágio, lá como um apêndice, certo? A ficha de frequência, vocês não vão postar a ficha de frequência, e sim os dados de repercussão e, por fim, o relatório de estágio. Aqui eu trago o modelo do plano de aula e do plano de ação. Deve ser seguido esse modelo fielmente, certo? A identificação, o conteúdo da aula ou da ação, as competências, o objetivo, a síntese do assunto que você vai estar executando, como é que vai ser desenvolvida essa aula, essa ação, os recursos e as referências. Aqui eu trago o modelo da ficha de repercussão, dos dados de repercussão.
tem que trazer a sua identificação em cima, qual é o estágio que você está fazendo, a carga horária e, como eu falei, 3 prints. O primeiro momento, né, que é o momento da realização da atividade, então da postagem do vídeo. O segundo momento, 2 dias depois de você ter postado a atividade. O terceiro momento, 3 dias depois. E no fim, você vai fazer uma análise apresentando as maiores dificuldades encontradas e os aprendizados que teve durante a realização da atividade. O relatório ele vai ser um relatório bem mais enxuto, certo? Então, ele também vai ter capa, vai ter uma introdução, desenvolvimento, as considerações finais e não se esqueçam das referências. E aqui eu trago a capa do relatório, tá? Aqui eu trago para vocês um resumo que eu também compartilhei lá no meu status do estágio Covid passo a passo. Então, vocês vão fazer termo de compromisso, onde a unidade concedente vai ser a Uninter, vai elaborar o plano de aula, o plano de ação, vai gravar o que vocês proporam, né? Fizeram a proposta no plano de aula, no plano de ação. Lembrar que esse vídeo deve ter de 15 a 30 minutos. Vai postar no YouTube, no Face, no Instagram, no WhatsApp o seu vídeo. Vai divulgar na rede social que existe um vídeo para que as pessoas possam acessar, porque senão ninguém vai saber, ninguém vai acessar, mas não importa quem sejam essas pessoas que acessem. Pode ser seus familiares, pode ser seus colegas aqui da Uninter, pode ser seus amigos. E vai fazer prints das telas com os comentários em 3 dias diferentes. No dia que você postou, 2 dias depois, 3 dias depois. E por fim vai elaborar o relatório, certo? Lembrar que se vocês utilizaram imagens de alguém, tem que ter autorização de imagem que deve ser postada junto com o relatório de estágio. O estudante, ele pode mostrar material didático e slide no vídeo, mas é essencial que você também apareça no vídeo para evidenciar que foi você que gravou. Você não precisa aparecer no vídeo todo, mas apareça no início, no meio, no final, certo? E nas ofertas antigas que não tem um link específico para a postagem dos planos de aula ou plano de ação, como eu já disse, esse deve ir no finalzinho no relatório como um apêndice, certo? Dúvidas que vocês tenham, o meu WhatsApp está disponível, o meu e-mail e os meus horários estão aqui. Sucesso para vocês, aproveitem esse momento, façam os estágios, não deixem o tempo passar, tá certo? Até mais!